bênção do Senhor enriquece e não acrescentam dores. Porém, as riquezas deste mundo, a palavra já diz que ela traz as suas preocupações e as suas dificuldades. Quem corre atrás de riqueza pode se desviar do propósito divino. Eu quero convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Provérbios primeiro, Provérbios capítulo 4. Eu quero conversar com a igreja hoje sobre um texto que o Senhor me chamou a atenção, que é de Lucas capítulo 12, mas nós vamos começar com Provérbios. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 22. A gente vê que esses textos são conselhos para as nossas vidas. E esse capítulo 4 é um texto que é a sabedoria falando conosco. Amém, igreja? É a sabedoria nos instruindo, é a sabedoria querendo nos dirigir. E Paulo, ele disse que a sabedoria de Deus é Cristo. Amém, igreja? Então, Provérbios capítulo 4, a partir do versículo 20. Quatro, 20. Todos encontraram? Amém, Senhor. Diz assim: meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. Que conselho, né, amados? Então, a sabedoria nos dizendo: meu filho, escute, porque escutar é dar ouvidos, é atender, é aquilo que está sendo dito, né? Então, escute o que lhe digo, preste atenção às minhas palavras. E o versículo 22 diz assim: pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Então, as palavras do Senhor, os conselhos do Senhor, as instruções do Senhor são vida para quem as encontra e saúde. Amém? Aí o 23 diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, o nosso coração, amados, ele é o centro das emoções e também ele é o centro aonde Deus ele fala conosco, onde Deus se revela a nós, é aonde o Espírito Santo ele quer habitar e dirigir. Porém, a palavra aqui nos ensina que acima de tudo quer dizer que eu preciso priorizar isso. A prioridade na minha vida não é ser rico. Amém, igreja? A prioridade na minha vida não é ter todos os dons, mas é, em primeiro lugar, guardar o meu coração. Por quê? Porque é dele que vai proceder todas as saídas para a vida, ou seja, a minha vida física e a minha vida espiritual, ela vai depender do que entra no meu coração e do que é guardado dentro dele. Então eu preciso guardar o coração, isso quer dizer, eu preciso proteger, eu preciso cuidar dele para que não entre nele qualquer informação que não seja da parte de Deus, para que eu não seja destruído. Amém, igreja? Porque quando Jesus veio, ele veio para nos libertar, para nos salvar, e Jesus ele veio para nós não sermos condenados. Não é isso? Mas Jesus disse o que é? Qual vai ser a condenação do homem? Jesus disse que a nossa condenação vai ser o seguinte: porque a gente amou mais as trevas do que a luz. Jesus disse que muitas vezes nós estamos andando, trilhando caminhos que nós estamos em trevas.
E muitas vezes nós não queremos que essas trevas que estão dentro de nós sejam expostas. Jesus, ele é luz. A palavra de Deus é luz. E a palavra de Deus, ela faz isso, ela expõe o nosso erro. E às vezes a gente fica fugindo do Senhor, do confronto com a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente quer esconder essas trevas. Mas Jesus disse que quem não quer expor as suas trevas será condenado, porque está automaticamente negando a luz, rejeitando o amor de Deus, rejeitando a bondade de Deus, rejeitando a misericórdia de Deus, rejeitando a graça de Deus. Amém, igreja? Então, Jesus, ele veio para o mundo para determinar como agora teria que ser as nossas vidas. Amém? Jesus, ele veio para isso. Então, Jesus, ele agora é o padrão, é o modelo. E o padrão, a gente precisa ser, no mínimo, igual a ele. Olha só, é isso que a gente precisa entender como cristão. Que hoje o padrão da minha vida espiritual, como filho de Deus, como cristão, tem que ser, no mínimo, igual a Jesus. Por isso que Paulo ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de quem? De Cristo. Amém, igreja? E nunca iremos conseguir seguir o padrão de Jesus se não guardarmos os nossos corações. O nosso coração, ele precisa ser guardado. E ele vai ser guardado, amados, através do conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus. E essa verdade, ela precisa vir sobre os nossos corações para lavar aquilo que ainda existe nele, que não era para existir. Amém? Então, às vezes a gente se preocupa com tantas coisas naturais e se esquece do principal, que é espiritual. Agora vamos para Lucas, capítulo 12. A partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Amém, igreja? Nós vemos que aqui Jesus, ele traz um alerta para aqueles que estavam seguindo a ele. Então, nós vemos que milhares de pessoas estavam seguindo Jesus. E de repente, alguém da multidão, olha só, amados, Jesus, ele sempre falou de coisas espirituais. Dentre as coisas espirituais, ele falou sim do cuidado com o homem. Porém, quando ele fala do cuidado para conosco, que nesse capítulo, se a gente vê no final, a gente vai ver que é sobre as preocupações da vida, a partir do versículo 22. Ele fala sobre as preocupações que nós temos, mas ele explica que nós não podemos andar ansiosos por conta dessas coisas. Ele nos ensina a não se preocupar com a roupa, com o alimento. Ele diz que a nossa vida é mais importante do que a comida que comemos. A nossa vida é mais importante do que a roupa que vestimos. E ele nos ensina a buscar em primeiro lugar o quê?
O reino de Deus e o quê? Sua justiça. Então, nós como cristãos precisamos entender o seguinte, amados, olha, Deus ele sabe a minha e a tua necessidade, sim ou não? Sabe. Ele pede para a gente pedir sim ou não? Pede. Mas eu lhe pergunto, esse pedido vai ser uma prioridade? Não. Mas por que não, pastor? Porque a palavra nos ensina que a prioridade são as coisas espirituais. Enquanto a gente, como cristão, não entender que a prioridade são as coisas espirituais, nós vamos ficar diante do Senhor como crianças mimadas. Sabe como é a criança mimada? Que em tudo chora para o pai fazer o seu gosto, e quando esse pai entende que aquilo vai prejudicar a criança, ele não liga. Ele diz, daqui a pouco ele vai se calar. Porque eu não posso dar algo que vá destruir o meu filho. Isso é amor. Às vezes a gente pensa que, Deus me ama tanto que Deus ele me dá tudo o que eu peço. Gente, isso não é amor. Amor a alguém é quando você não dá o que ela pede, mas quando você dá o que ela precisa. Tem coisas que é uma necessidade, mas tem coisas que não é uma necessidade, é um capricho. E entenda que Deus ele sabe quando uma coisa na nossa vida é capricho ou é necessidade. Quando uma coisa é para patrocinar o reino dele ou quando uma coisa é para só manter a nossa ganância. Deus ele sabe disso. Você sabia? Porque Deus ele sonda o mais profundo do nosso ser. Deus ele conhece o meu e o teu interior. A palavra diz que antes que as minhas palavras saiam, Deus já sabe o que eu estou pensando. Deus ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Quando eu estava ainda informe, Deus me conhecia naquele tempo e Deus já sabia todos os meus dias. A palavra diz isso no Salmo 139. Deus ele sabe o teu futuro. E Deus, ele sabe o que você tem condições ou não de ter. Porque Deus, ele sabe da tua capacidade espiritual e também ele sabe da tua generosidade. Amados, Deus, ele quer que a gente receba, não é para ter, é para dar. Às vezes a gente não compreende essas coisas. E por não compreender, nós ficamos correndo atrás de riquezas e se perdendo espiritualmente, se prejudicando e muitas vezes prejudicando outros. Aonde Jesus ele disse, busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E ele diz, Por que ele diz demais? Porque não são primárias. Não são essenciais. Mas, pastor, se alimentar não é essencial? Não. Quem disse isso? Deus e Jesus. Quando Jesus ele foi tentado, que estava com fome, depois de ter jejuado, quantos dias? Quantos dias Jesus passou sem comer? Às vezes a gente, para passar um dia, é uma luta. Não é? 40 dias Jesus jejuou. E quando ele estava com fome, o diabo veio até ele e disse, transforma essas pedras em pães e come. Foi o que Jesus disse? Mas viverá do quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Toda palavra de Deus, isso é o nosso alimento. Esse tem que ser o nosso desejo. Quando a gente vir para a igreja, a gente tem que vir com o desejo de receber a palavra de Deus para se alimentar espiritualmente, para estar forte. Porque é através da palavra de Deus que nós vamos ter condições de proteger, de guardar o nosso coração para não cair em ciladas do diabo. Amados, o laço do passarinheiro é algo quase imperceptível. E nós temos que entender, se nós corremos por ganância, nós cairemos em laços do passarinheiro. E esse laço é destruição, é morte, é separação de Deus.
Então, ser bênção ou ser abençoado por Deus não é ter uma conta bancária recheada, mas é, em primeiro lugar, ter intimidade com Deus e ter suas necessidades supridas. Porque Deus é aquele que supre as necessidades dos seus filhos. E antes que a gente peça, Deus, ele já sabe o que nós necessitamos. Então, quando essa pessoa da multidão fez essa pergunta para Jesus, o amor de Jesus é tão lindo, amados, que Jesus já poderia constranger essa pessoa totalmente, mas ele, não, eu vou ensinar, porque eu vim aqui para isso, eu vim para amar. E a gente demonstra o nosso amor ensinando a uma pessoa que está com o entendimento distorcido, que está com o entendimento errado das coisas. Às vezes a gente está com o entendimento errado e precisa de um conselho. A palavra de Deus são conselhos para as nossas vidas. Por isso que eu li Provérbios, para mostrar que foi a sabedoria que disse, meu filho. A sabedoria nos diz, nos chama de filhos. E o desejo da sabedoria é que a gente ouça ela, escute ela, se submeta ao que ela diz. Porque ela disse que quando a gente faz isso, a gente salva a nossa vida. E isso também se torna saúde para o nosso corpo. Se a gente entender isso, entender a importância da palavra de Deus, a necessidade que tem a palavra de Deus em nossas vidas, nós vamos amar ouvir a palavra dele. Às vezes a gente chega no culto e na hora da palavra a gente fica impaciente, querendo que aquela palavra acabe logo. Amados, conselhos bons é para serem desejados e guardados e observados. Amém, igreja? Porque muitas vezes a gente está com o sentido trocado. Está com a percepção errada. Está olhando com óticas humanas, naturais e não divinas, espirituais. Por isso que Jesus ele veio para ser o modelo, o padrão. Nós somos cópias de Cristo. Nós precisamos ser cópias de Cristo. Porque se a gente não for cópia de Cristo, a gente vai estar correndo em vão. Vai correr contra o vento. A gente vai estar trabalhando e pensando que está trabalhando para o Senhor, vai estar super ocupado e pensando que está ocupado para o Senhor, e depois o Senhor vai dizer, não recebi o que você fez. Mas, Senhor, por quê? Porque você não atentou para o que eu falei. Você não observou como foi que eu lhe instruí. Você não observou a minha palavra. Você não fez como eu quis. Você fez como você achava. E, amados, ser servo do Senhor é fazer o que o seu Senhor quer. Ser filho de Deus é ter a personalidade de Deus em nós e transmitir isso. Nós precisamos olhar o caráter de Deus e imitar. Esse tem que ser o anseio da nossa alma, parecer com o nosso Deus. Às vezes a gente não tem os anseios espirituais. Às vezes o nosso anseio em vir para um culto. Eita, eu vou lá porque o Senhor vai fazer isso, vai me dar isso, vai... E muitas vezes a gente não vem com o anseio de dizer, Senhor, eu quero te encontrar, me relacionar contigo, te ouvir, Senhor. Deus, ele nos ama. Por isso que ele nos corrige para o nosso bem. Amém, igreja? Então, aqui no versículo 16, a partir do versículo 16, o Senhor ele conta uma parábola. Porque antes de contar a parábola, ele diz para aquele homem, quem foi que me levantou como árbitro ou juiz entre você e o seu irmão? Homem, cuidado. E qual foi o cuidado que o Senhor disse? Cuidado com a ganância. Amém, igreja? A gente precisa ter esse cuidado. Deus é o dono do ouro e da prata? Sim. É Deus quem faz o homem ficar rico?
Sim, mas tudo tem que ser para a glória de Deus. Não só porque eu quero. Não só porque eu desejo. Porque muitas vezes o nosso querer e o nosso desejo é ganância e não está em linha com a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, cuidado para a gente não cair. Eu não estou querendo dizer que a gente não possa ficar rico. Se esse for o propósito de Deus para as nossas vidas e nos usar com as nossas riquezas, Ele vai fazer sem que a gente mate ou morra por isso. Porque Deus, ele disse através de Paulo que as guerras, elas vêm por causa dos maus desejos do homem. O amor ao dinheiro é a raiz, olha só, de todos os males. Paulo disse que muitos caíram por estar correndo atrás disso. Mas viver a plenitude do evangelho não é viver correndo atrás de riquezas materiais, mas é viver correndo atrás de riquezas espirituais. E é isso que nós precisamos buscar. Então, na parábola que Jesus contou para ensinar aos seus, olha o que é que ele diz a partir do versículo 16. Então, lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém, igreja? Então, Jesus ele contou essa parábola para mostrar que o desejo daquele homem de ter mais era para a glória de Deus? Era para ajudar as pessoas? Motivação errada, ganância, isso é ganância. Quando a nossa motivação ela é pessoal, nós temos que ligar um alerta. Amém, igreja? Mas por quê, pastor? Porque a palavra ensina que nós devemos guardar os mandamentos. E o principal mandamento qual é? E o próximo, como a si mesmo. E o que é amar o próximo como a si mesmo? O que eu tenho, eu vou querer que o outro tenha. Oi? Se alegrar com a conquista do irmão e desejar que ele sempre tenha mais que eu. Só que às vezes é o contrário. Às vezes a gente quer ter mais e não quer que o irmão tenha. E às vezes a gente até se chateia quando o irmão recebe. Isso tudo, amados, é porque dentro do nosso coração tem raízes malignas que precisam ser arrancadas. E quem vai arrancar, amados, é o entendimento da verdade, é o entendimento da palavra de Deus, é a compreensão daquilo que a palavra de Deus diz. Então, Jesus, ele disse para esse homem louco, tu está guardando tanto para si. Se Deus pedir a tua vida hoje, o que vai ser? O que você lutou tanto para conquistar vai ficar para quem? E Jesus ele nos ensina que a riqueza que nós devemos buscar, correr, desejar, são as riquezas de Deus. É a intimidade com Deus, é o relacionamento com Deus, é a vida com Deus, é a comunhão com Deus, é a presença de Deus em nossas vidas, é a unção de Deus em nós. Nós temos que buscar isso, igreja. A gente tem que vir para o culto dizendo, Senhor, como eu anseio te encontrar. O que foi que o salmista disse? Mais vale
um dia na tua presença do que 1000. Por que ele disse isso? Porque o anseio, o desejo do coração dele era Deus mais que tudo. Então, a gente tem que vir, às vezes a gente vem para o culto cansado, não é isso? Às vezes a gente vem desgastado. Às vezes a gente vem machucado, maltratado, moído. Às vezes a gente vem amargurado e triste. Às vezes a gente vem infeliz. Mas entenda o seguinte: quando você busca Deus de todo o coração, Ele se revela a você. E entenda que a revelação de Deus é libertação, é cura, é renovação, é restauração, é avivamento, é bênção, é milagre. Quando a gente vem, amados, quebrado, mas a gente vem dizendo: Senhor, eu quero me encontrar contigo. Deus, Ele se revela a nós. E quando Ele se revela, Ele restaura o nosso coração. Ele cura o nosso coração. Ele arranca as feridas do nosso coração. Ele começa a tirar as nossas dores, as nossas preocupações. Ele começa a dizer: filho, você é meu. Olha, eu estou vendo essa luta que você está passando, mas tem um porquê de você estar passando isso. Eu estou te treinando, eu estou te preparando, eu estou te fazendo crescer, porque você é meu. Eu quero fazer na tua vida. E Deus, Ele faz. Porque Deus, Ele é Pai. E a Bíblia diz: qual é o pai que vê o filho pedir um pão e vai dar uma pedra? Qual é o pai que vê o filho pedir um peixe e vai dar uma cobra? Deus, Ele disse: vós que sois maus, sabei dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais eu. Amados, Deus, Ele quer nos dar as bênçãos. Mas entenda que bênção não é aquilo que você entende como bênção. Às vezes o que você está querendo é algo que é ganância. Então diga: Senhor, olha, trata o meu coração e me ajude a desejar aquilo que é o melhor para a minha vida. Por isso que Paulo, no capítulo 8, ele diz que nós não sabemos orar como convém. E o que é que acontece? O Espírito Santo, é por isso que o Espírito Santo, ele é muito importante, porque ele intercede por nós, ele filtra o que nós estamos desejando e passa corretamente para Deus. Então o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque o Espírito Santo, ele sabe a nossa real necessidade, e muitas vezes o Espírito Santo, ele está usando pessoas para que a gente entenda que a nossa necessidade não é riqueza material, mas é riqueza espiritual. Porém, quando eu tenho uma riqueza espiritual, Deus, ele dá riqueza material. Olha só como Deus é. Amém, igreja? Abraão, quando o Senhor falou com ele, disse: sai. Foi o que Abraão fez. Porque ele obedeceu. Porque ele tinha fé. Nós só obedecemos quando nós cremos. E quando nós obedecemos o que o Senhor diz, o Senhor é conosco. O Senhor foi com Abraão. E chegou uma hora que o Senhor disse: olha, tu não vai ser mais chamado Abraão. Agora serás Abraão, porque agora serás pai de multidão, porque agora estás preparado para receber o que eu tenho. Mas a nossa caminhada é uma preparação. Deus está nos preparando para coisas maiores. Porém, muitas vezes a gente se perde e fica tão focado em coisas menores que a gente deixa de prosseguir. Sabia que desejos gananciosos nos paralisa espiritualmente? A gente não sai do lugar e a gente pensa que está abafando. Porém, quando cai em si diz: eita, eu não cheguei onde o Senhor queria e não recebi o que eu pensava que iria receber. E às vezes o que recebe some. Às vezes acontece de a gente, o dinheiro recebe e não dá para quase nada. Às vezes não é assim. A gente luta tanto,
A gente diz, eu não vou ajudar esse mês não, porque já está pouco se eu ajudar. E às vezes, isso está nos mostrando que nós não estamos preparados para receber mais de Deus. Então, Deus, Ele quer tratar conosco. E nós precisamos vigiar para guardar o nosso coração. E entender, amados, que quando eu tenho a presença de Deus, eu tenho tudo, como Abraão. Depois que ele alcançou a intimidade com Deus e ele se tornou amigo de Deus, aí Deus fez ele ficar rico. Amém, igreja? Então, a riqueza não era o sonho de Abraão. O sonho de Abraão era cumprir a vontade de Deus. Como o sonho de Abraão era cumprir a vontade de Deus, Deus deu o sonho de Abraão. Amém, igreja? Porque Abraão desejava obedecer ao Senhor, mas o Senhor sabia que ele tinha anseios internos. Amém, igreja? Nós temos anseios dentro de nós. Porém, esses anseios, eles precisam, amados, serem como é que diz, tratados. Porque muitas vezes os nossos anseios até são anseios certos, mas às vezes a motivação é errada. E Deus, Ele precisa assim organizar. Deus, Ele não queria que Abraão tivesse logo um filho, para que Abraão se esquecesse de ter intimidade com Deus e amasse mais seu filho. Deus não queria que aquele filho dele fosse uma idolatria para ele. Então Deus primeiro preparou Abraão. E quando ele estava pronto, aí Deus deu. E na hora que Deus provou Abraão, Abraão deu. E foi ali que o Senhor disse, você está pronto, Abraão. Então, amados, Deus, Ele faz isso conosco o tempo todo. Então, a gente tem que vir para o culto de terça, não é porque tem muita gente, não é porque vai ter um pregador diferente, não é porque nós estamos fazendo uma campanha, agora vou ter vitória. Nós não temos que vir para o culto de terça, não é por isso. Nós temos que vir para o culto de terça porque nós amamos o Senhor, sabemos que Ele é prioridade em nossas vidas, nós o desejamos mais que tudo. Porém, buscando dessa maneira, Deus, Ele sabe o que você deseja. E Ele vai se encarregar de suprir as tuas necessidades. Às vezes, quando nós tentamos suprir da nossa maneira, nós estamos nos tornando independentes. E Deus, Ele quer um povo dependente dEle. Deus, Ele quer um povo que não faça do seu braço, ou o braço de outra pessoa, o braço forte. Porque a nossa dependência e confiança tem que em todo tempo estar em Deus. Aí quando nós vivermos isso, aí iremos ver o Senhor agir em nossas vidas. Nós iremos ver os milagres acontecerem. Aquilo que você sonhar, Deus, Ele vai dizer que o meu filho sonhou. Porque olha, um pai que agrada o coração, um filho que agrada o coração do seu pai, ele vai ter um pai sempre generoso para ele. Não é? Qual pai que o filho é obediente e faz tudo o que o pai quer, que o filho peça que o pai não se esforce para dar mesmo sem ter condições? Não é? Semana passada eu achei bonito o Fernando. Eu estava conversando com uma pessoa hoje, e a pessoa dizendo, não vejo a hora de meu filho já crescer. E eu dizendo, olha, cada fase vai ter dificuldades. E a preocupação nunca vai cessar. Enquanto você tiver filho, você que é pai, você sempre vai ter preocupações pelo seu filho, sendo bebê ou sendo adulto, casado. Né? E agora a pessoa estava com um bebê, então, meu Deus, como chora, que passe logo essa fase. Mas depois vai vir outras fases que vai gerar outras preocupações maiores. O bebê pelo menos está no colo ali, ó. Você tem o domínio de tudo. Quando o seu filho cresce, aí você quer que o seu filho entenda a realidade e ele não entende. Como você sofre com isso?
Quando o seu filho começa a andar contrário ao que você desejou e sonhou, e às vezes vê ele quebrando a cabeça, mas sofre, mas entende que ele tem que passar por aquilo até que ele venha entender a realidade. E assim, eu queria falar do Fernando aqui, semana passada ele, pastor, meu filho precisou e eu não ia atender, não. Tá certo, Fernando, você tem que atender. E assim, a preocupação dele em ajudar. Assim é Deus conosco. Deus, ele se preocupa com a minha vida e com a tua vida. Porém, amados, quando nós estamos trilhando caminhos errados, Deus diz, não, eu não tenho como fazer agora, porque primeiro eu preciso corrigir. E essa correção que Deus faz é para que ele tenha possibilidade de agir em nossas vidas. Porque nós temos que entender que somos nós que atrapalhamos a ação de Deus em nós. Deus não age, não é porque ele não seja poderoso, não. Deus não faz, não é porque ele seja grande, não. E porque ele não nos ama, ele já provou que nos amou quando éramos pecadores. A gente, como pecador, ele deu o filho dele. E agora que nós estamos em intimidade com ele, por que ele não vai agir em nosso favor? Então, nós impedimos a ação divina. Então, essa palavra é uma palavra para que a gente se conserte e verdadeiramente possa receber as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescentam dores. Amém, igreja? Vamos orar? Parar por aqui para a palavra não ficar muito longa. Vamos orar, vamos alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Vamos alinhar os nossos desejos aos desejos de Deus. Vamos desejar, amados, de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Não é errado você querer ter um carro, ter uma casa. Não é errado você querer ter uma empresa. Porém, amados, deseje isso também para os irmãos. Com o que você tem, também queira ajudar os irmãos. Não só pensando em você. Porque Deus só levantou José no Egito, porque o coração de José era um coração pronto para perdoar e abençoar. Os irmãos de José tentaram matar José. José não se vingou, mas José os amou. E José, na hora que ele poderia dar o troco, ele não deu o troco, mas ele auxiliou os irmãos e deu tudo o que eles precisavam e além. Então, através de José, Deus preservou toda a família dele. E muitas nações também, inclusive o Egito. Porque um homem amava mais a Deus que todas as coisas e tinha um coração generoso. E como Deus viu isso em José, Deus fez José liderar o Egito e ser maior até que o rei. Porque o rei disse, olha José, tu vai mandar em tudo no Egito. Tu só não será maior que eu quando eu estiver no trono. Mas quando o domínio estiver em tua mão, José, é tu que vai determinar todas as coisas. Então, amados, quando o nosso coração ele é tratado primeiro, aí Deus ele começa a dar. Porque o que Deus vai dar não vai nos destruir, mas vai fazer com que nós sejamos instrumentos dele para a glória dele. No nome de Jesus.